Olá, olá! Seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal Viajar, Viver, Aprender, esse canal que fala de turismo e esse universo todo de viagens que a gente ama. Eu sou Maria Paula, a apresentadora, agente de viagens e também empresária, onde eu tenho uma agência de viagens chamada Viajar, Viver, Aprender Tour, especialista em cruzeiros, isso aí. Bom, hoje eu estou vindo aqui no canal com um convite que eu tenho certeza que vocês estão esperando, né? Que é a avaliação do Costa Diadema, esse navio da Costa Cruzeiros que está sempre aqui no Brasil e vai voltar na próxima temporada em 2026, 2027. O Costa Diadema retorna ao Brasil, vai ficar aqui na cidade de Santos, porque moro aqui em Santos, fazendo os cruzeiros por aqui, enquanto o Costa Serena é o navio da Costa que irá retornar e ficar mais baseado ao Rio de Janeiro, atendendo aí cruzeiros nesta localidade. Mas, então, resolvi fazer um cruzeiro aí no Costa Diadema para fazer uma avaliação do navio para vocês. Já postei na semana passada um tour pelo navio e hoje essa avaliação de todos os pontos que eu vou explicar aqui para vocês. Mas antes, eu vou pedir, se você ainda não é inscrito no canal, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gosta de viagens, você vai gostar do conteúdo desse canal. Então, já peço que se inscreva aqui, me dê esse voto de confiança e assista os vídeos. Tem muita informação, principalmente de cruzeiros. Não falo só de cruzeiros, mas principalmente de cruzeiros. Então, se você gosta, esse canal é para você. Se você está retornando, agradeço muito a sua presença, a sua participação nos comentários. Eu tô adorando conhecê-los quando vocês comentam aqui, eu comento de volta. Muito obrigada mesmo por essa força. E também, antes de rodar essa vinheta, quero desejar a todos um 2026 maravilhoso, cheio de energia, de saúde, que é o que a gente precisa, né? Sem saúde a gente não faz nada nessa vida, cheio de prosperidade e, claro, viagens. Então, esse é o primeiro vídeo desse ano, espero que gostem. Vou rodar a vinheta para você já deixar seu like. Roda a vinheta! Voltei aí já com o assunto. Antes eu queria deixar aqui na minha tela, né? Você vai estar vendo passando o site da minha agência. Caso você queira uma cotação personalizada, aqui a gente vende cruzeiros nacionais, internacionais principalmente, mas também eu faço cotação de um hotel, de um aéreo, se você precisa de uma passagem aérea, de seguro viagem. Então, basta acessar o site que está aqui e aí ir lá no Fale Conosco, preencher um questionário rapidinho no WhatsApp, que é para filtrar mesmo, porque quando eu lanço um vídeo eu recebo inúmeros chamados, né? Então faz uma filtragem e aguarde que eu mesma entrarei em contato com você, tá bom? Vamos lá? Vamos lá pro que interessa, ó. Tô com a minha cola aqui, tá? Porque são muitos itens que a gente vai aí avaliar. A começar, explicando como que vai ser a dinâmica desse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a minutagem, porque vai ser longo. Eu já deixo que eu tenho bastante coisa a falar do navio, então vai ser longo. Então, se você quer saber de alguma coisa específica, olha a minutagem aqui embaixo, você vai ver onde eu respondi. Mas agradeço se você puder seguir até o final ou ir vendo esse vídeo até o final aos poucos, né, conforme a sua disponibilidade, porque ajuda ao YouTube a identificar que esse conteúdo é relevante. Eu sei que a vida de todos está muito corrida. É por isso que eu vou deixar os minutos que eu respondi aqui todas as questões sobre o navio, tá? Para agilizar. Mas conto aí com a colaboração de vocês, deixa aí para ver até o final, tá bom? E o que vai ser avaliado? Eu, a partir do Costa Diadema, eu sempre fiz avaliações dos navios, quem me acompanha aqui sabe, né? Mas agora eu resolvi deixar a coisa mais matemática e mais assim, realmente fazer assim itens e tópicos para que todo navio que eu visite, eu siga a mesma avaliação. Assim, ao longo do tempo aqui no canal, a gente vai conseguir mensurar as notas de cada navio e saber qual é o melhor de qual, o que foi melhor do que o outro, enfim, essa coisa. E o que eu vou avaliar?
Eu escolhi 10 tópicos que eu vou avaliar. Para cada tópico eu vou dar uma nota de 0 a 10. Quais são os tópicos? Primeiro, cabine. Segundo, gastronomia. Terceiro, estrutura do navio. Layout, fluxo e beleza. 4, entretenimento e programação. 5, piscinas, área externa e lazer, com spa. 6, serviço e atendimento e limpeza. 7, tecnologia e experiência digital. 8, custo-benefício. 9, público-alvo e clima a bordo. E no final, no 10, a experiência geral, o chamado fator UAU. Eu vou avaliar se o navio deixou, qual a sensação que o navio deixou depois da viagem. Ok? Então é isso. Vamos lá então para a primeira avaliação, que é cabine, conforto e funcionalidade. O que eu vou avaliar aqui? Aqui vou avaliar o espaço da cabine, a circulação da cabine, o conforto da cama, o banheiro, a pressão do chuveiro, o isolamento acústico. Porque afinal não adianta a cabine ser bonita se não tem condição de descansar nela, né? Então é isso. O que eu achei da cabine do Costa Diadema? Eu achei uma cabine confortável, porém não muito espaçosa. É uma cabine para 3 pessoas, uma cama de casal e o sofá-cama que foi montado por solteiro. Não é uma cabine que traz uma boa circulação. Ela é pequena. Eu vi outras cabines lá quando eu estava no cruzeiro. Eu vi até uma cabine interna com o beliche montado. Eu achei extremamente pequena para 4 pessoas. Uma cabine interna do Costa Diadema serve assim, bem o quê? Um casal com 2 filhos pequenos, 4 pessoas assim, 4 amigos, 4 amigas, 4 pessoas adultas. Nossa, fica complicado, porque ela é bem pequena. Quando as camas estão montadas, fica beliche em cima de beliche, uma em cima da outra. Pouca circulação. Quando eu penso que 4 pessoas vão conviver ali se trocando de roupa, usando apenas um banheiro, naquele espaço pequeno, eu realmente achei bem insuficiente. Eu fiquei numa cabine com varanda, então eu achei ok, achei confortável para 3, 2 adultos e um jovem de 12 anos, mas achei a circulação pequena. Com relação à cama, achei ok, não foi o melhor colchão da vida, parece aquele colchão mesmo já usado muitas vezes, já amaciado, mas não fez aquele abaulamento, não foi o colchão desconfortável. Então, colchão ok. O banheiro, achei ok, achei um espaço bom de banheiro, de bancada de banheiro. Gostei do fato do box ser já de acrílico, né, de vidro, não ser aquela cortininha, cola na gente, que eu acho bem anti-higiênica. Então o banheiro foi aprovado, o espaço, como eu mostrei no vídeo anterior, o espaço do chuveiro para uma pessoa grande, pequeno, mas a pressão do chuveiro eu achei bacana, então o banheiro foi ok. Os armários suficientes, nesses navios um pouco mais antigos, eles têm armários melhores do que navios mais novos, então eu achei legal o espaço do armário. Conforto, tinha o secador de cabelo ok, o cofre, que é importante, ok. Tinha os coletes salva-vidas, então segurança estava ok. Tinha também televisão, telefone, luzes, iluminação, ok. Ar-condicionado, perfeito, dá para regular dentro da cabine. E também uma coisa que daí eu já achei insuficiente foi o número de tomadas. Elas já estão transformadas em tomadas aí, tem tomada no padrão brasileiro. Não precisa cair no golpe lá no porto do pessoal que vende aquele adaptador de tomada. As tomadas já estão ok. Tinha uma tomada na bancada com o plug dos pinos para você colocar. Tá? E em uma ponta da cama, né? Em um criado mudo, porque são 2 criados mudos, né? Um a cada lado da cama de casal, tinha 3 saídas já USB adaptadas. Mesmo assim, pra mim, achei insuficiente. Se você tem 2 aparelhos, sei lá, como notebook e um tablet, sei lá, notebook e algum aparelho que seja de pino só, você só vai ter uma tomada, então você vai ter que ficar alternando. Eu, como vou com 3 câmeras, notebook,
e ainda vou com a família, que também tem outros celulares, eu achei insuficiente. Lembrando que não podemos levar como é que se fala? Aquele transformador, não é transformador, é aquele que tem vários pinos, né? E aí a gente pode encaixar na tomada e ele tem várias saídas. Aquilo ali não é permitido, então a gente acaba que poderia ter mais tomadas. Então, visto isso, a minha avaliação desta cabine foi nota 7 de 0 a 10, tá? Próximo ponto. Gastronomia. Na gastronomia, eu vou avaliar toda a experiência gastronômica como um todo, tá? Restaurante principal, buffet, opções extras. Eu vou levar em conta a variedade, a quantidade, o sabor dos alimentos e a consistência durante toda a viagem. Então, com relação à gastronomia da Costa, essa foi a melhor surpresa de todas. No restaurante da noite, tudo que foi servido era muito gostoso. Inclusive, eles têm pratos de cozinheiros Michelin, né? Aqueles cozinheiros, eu não sou muito especialista nisso, mas são aqueles cozinheiros que premiados, Michelin. Então, eles assinam uns pratos, então você tem lá, né? Claro que não é o cozinheiro que tá lá, né? O bambambam que tá lá na cozinha cozinhando para você, mas é um prato assinado por ele que é feito exatamente como ele orienta. Então eu achei à noite o sabor das coisas muito gostoso, me surpreendeu, eu diria até que foi em alimentação foi o melhor cruzeiro que eu fiz. Tanto é que no horário do almoço e do café da manhã eu também ia no restaurante comer à la carte, porque você tem aquele bifezão, né, que é o bifezão que você entra na fila, vai se servindo, né, que o pessoal fala de bandejão. Existe lá em cima, perto da piscina, o bandejão, né, mas eu gostei tanto da refeição servida no restaurante, que eu fui em praticamente todas as refeições lá para comer. Então, muito bom. Já o buffet, o bandejão, eu já não achei tão ok. É um pouco confuso, é pequeno. Você tem no restaurante 2 entradas separadas, elas não são entradas, né? Então é o mesmo restaurante, são 2 corredores gêmeos, mas eles não se comunicam. Então tem um corredor A e um corredor B, né? Você escolhe qualquer um. Quando você entra, você tem um pequeno buffet igual, gêmeo, em cada um. Tá? Esse buffet, pro tamanho do navio, para tantas pessoas, eu achei extremamente pequeno e de opções muito limitadas. O sabor até pode ser bom, mas a opção é limitada. Poderia ser muito melhor. E eu falo porque, assim, tudo que eu tô falando aqui, eu tenho uma vivência tanto como profissional, como passageira, como tripulante, porque eu já trabalhei em navio, então eu sei o que pode ser feito a mais e o que não dá para ser feito. Então, nesse caso, eu digo que sim, no buffet faltou opção. No buffet da tarde, né? Aquela entre-safra ali, entre o almoço e o jantar, colocaram ali opções vergonhosas, entendeu? Assim, biscoito de água e sal, rosquinha, tipo Babel. Eu não gosto de falar nomes aqui, mas para vocês, uma rosquinha de coco, né? Não era nem amanteigada, era uma rosquinha. Então, não é um entre refeições que eu espero de um navio. Realmente ali é um bolo meio sem, sabe, mexido, meio sem capricho, uma coisa meio entendeu? Tá aí pra você. Uma coisa meio assim, meio esquisita. Um ponto positivo neste horário é que eu achei café, chá e leite. Leite não é uma coisa muito comum de se achar à tarde em navio. Geralmente a gente acha café e chá, leite não. Então isso foi um ponto positivo. Mas o buffet em si, da tarde, vergonhoso. É óbvio, gente, que eu sou uma pessoa bem simples. Aqui na minha casa, muitas vezes à tarde, é isso que tem.
tá? É isso que eu tomo, um chazinho com um biscoitinho, uma manteiguinha, e às vezes quando dá aquela fominha no meio da tarde é uma fruta. Então tudo bem, mas não é isso que a gente espera de um cruzeiro, entende? Quando a gente vai num cruzeiro, não é essa a percepção que a gente quer ter. Ainda aqui para muitas pessoas, como para mim, tá, tem isso aí, tá bom, vai matar aqui a minha fominha da tarde, tá ótimo. Mas como crítica de navios, como especialista, eu acho que Costa podia fazer melhor, tá? Então, nesse sentido, por conta desse desleixo aí no meio da tarde, eu vou dar 8. Uma coisa que eu esqueci de falar, que a nota é realmente uma nota muito boa. Eu tirei 2 pontos só por conta do buffet da tarde, mas um ponto positivo além do leite que eu achei é que esse buffet funciona 24 horas. Na madrugada ele não parou. Então, em relação à concorrência aqui no Brasil, é um ponto positivo. Mesmo que tenham poucas coisas na madrugada, melhor ter pouca coisa do que não ter nada. Você sai da festa, você sai da disco 3 horas da manhã com aquela fome, você tem o que comer. Então isso foi bom. Por isso que ele pontuou muito bem com 8. Tirei 2 pontos por conta da falta de opção no buffet e do lanche da tarde. 3. Estrutura do navio, layout, fluxo e orientação, com a beleza. Aqui eu observo se o navio é intuitivo, se é fácil de se localizar, se os espaços fazem sentido e se ele é bonito, né? Eu sei que beleza é um conceito relativo, mas no meu conceito eu vou avaliar. Então o que eu observo? Não é um navio grande, porém não é um navio fácil. As placas são pobres mesmo, não tem nada digital, nada que você apareça assim, você esteja num lugar, apareça logo uma indicação, tipo, estou aqui. Não, tanto é que eu como especialista, até e sabendo que eu iria avaliar o navio, eu poderia ver vários vídeos do navio, estudar o mapa do navio primeiro, para eu já entrar, e já tá ligada, mas eu não faço isso porque eu gosto de ter a mesma experiência que qualquer outra pessoa que vai entrar ali como primeira vez, né? E eu não achei o navio fácil. Eu me perdi em alguns pontos, eu fiquei zonza, eu fiquei perdida. Foram 4 dias, 4 noites e 5 dias. Eu fiquei perdida no navio, não foi ok. Então eu acho que a sinalização dele é ruim, eu acho ele confuso, as disposições das coisas não estão muito claras. Então você sai do cassino, você entra numa pizzaria, você sai da pizzaria e você acaba não sei o que da foto, e a foto que vem, a foto que vai, depois você sai da foto e cai numa central de excursão, aí você sai da central de excursão e vem um outro bar, aí vem uma adega. Aí no meio lá, no negócio da piscina, por exemplo, você tem de um lado, você tem a discoteca, do outro lado você tem um bar, e no meio você tem uma capela e uma biblioteca. Ou seja, a capela no meio ali é do quê? Será que é proposital? Você sai do bar, você vai pra disco, mas você passa ali pra fazer uma reflexão com Deus? Então, é uma coisa assim meio, sei lá, entende, né? Não gostei. A beleza do navio é relativa, isso pra mim tem pouquíssima importância, mas eu tenho clientes que me pedem: Paula, não me joga num navio feio, não me joga num navio velho. O que eu posso dizer? A Costa preza pelo colorido, pela coisa mediterrânea e alegre, né? Esse seria o sentido. Só que quando você entra no navio, 50% das pessoas acham que ele é brega, 40% das pessoas acham que ele é vintage e 10% gosta. Aí fala: ai, que lindo! E geralmente essas 10% são pessoas que nunca entraram num navio na vida e acham tudo maravilhoso, né? Então, eu acho ele vintage. Eu acho que quando eu entrei no navio, a impressão que eu tive é que eu tava entrando no navio do século passado. Umas luzes roxas com um negócio amarelo. Não é do meu gosto. Obviamente eu vi navios
extremamente mais bonitos, extremamente mais decorados, porque são do meu gosto. Mas gosto é gosto, eu não acho que isso impacta na experiência do navio exatamente, mas a localização, a falta de sinalização, um aplicativo, o mapa no aplicativo quase inexistente. Então, por isso, eu dei para a estrutura do navio, layout, fluxo, orientação e beleza com decoração a nota 2. Eu achei muito ruim mesmo. Em janeiro, por exemplo, não querendo comparar, e vocês podem ver aqui, eu fui no Wonder of the Seas, que foi considerado já o maior navio do mundo, está entre os maiores navios do mundo, e eu não tive dificuldade zero para me encontrar no navio, zero, no maior navio do mundo. E eu tive dificuldade no Senhor Costa Diadema. Então, 2. Entretenimento e programação. Analiso shows, atividades diurnas e noturnas, diversidade de programação e se realmente entretém diferentes perfis de passageiro. Bom, quanto a isso, eu achei ruim também. Eu acho que a tripulação muitas vezes divertiu gente que não tinha função de divertiu, como por exemplo, toda a noite no restaurante, após o jantar, os garçons faziam um espetáculo de dança, de música. Era incrível aquele momento. A gente já jantava esperando, só que não é função do garçom dançar. O garçom não tem que ser dançarino, o garçom tem que fazer o trabalho dele com excelência, que é servir bem a mesa. Ele não tem que dançar, ele não tem que cantar, ele não tem que fazer nada, joguinho, nada. Ele tem que servir bem a mesa, essa é a função esperada do garçom. Mas eles se superaram. Outra coisa que eu achei realmente muito boa, as festas. As festas eu achei numa energia incrível, mas também porque as pessoas, estavam nessa energia, contribuíram, e aí foi assim, dá o prato pra Costa fazer. Você pega pessoas que estão a fim de se divertir ao máximo e dá pra elas pronto, tá feito. Não precisa de muita coisa. Então, a primeira noite foi festa Silent, que é uma festa que a gente bota uns fones e tem 3 DJs. E aí eles tocam músicas diferentes. Então o DJ vermelho tá tocando um tipo de música, o azul outro tipo de música, o amarelo outro tipo de música. Você seleciona aqui no seu fone qual é o DJ que você quer seguir. E aí você vê quem tá de azul, quem tá de fone amarelo, quem tá de fone vermelho. E aí você percebe quem tá na tua vibe, quem não tá na tua vibe. Nossa, aquela festa ferveu, foi muito legal. Depois tivemos a festa do branco. Confesso que eu esperava um pouco mais, mas foi uma boa festa. E tivemos outras festas. Depois das festas, tinha sempre programação na disco. Então, tinha programação até não acabar mais. Com relação a isso, eu achei o time da Costa muito bom. O diretor que propõe, achei ele muito animado, muito afim de fazer as coisas. Top. O que eu não gostei, primeiro, espetáculo de teatro. Me falaram tão bem nos espetáculos da Costa, eu achei ruim, mas pensa no ruim. Foram 4 noites, 2 noites colocaram espetáculos na tentativa de fazer uma coisa estilo Broadway, Da mesma coisa que fazem na empresa aí, vamos colocar na MSC, que é a concorrente do Brasil, e em outras companhias do mundo tem aqueles espetáculos da noite, Pois bem, 2 espetáculos foram nesse estilo, só que bem abaixo, tanto em figurino quanto em dança, espetáculos rápidos, de no máximo 30 minutos, uma história meio sem pé nem cabeça, que eu não entendi o propósito da coisa, Não tinha um roteiro daquele espetáculo, nada, entendeu? Uma coisa jogada assim. Tamo dançando aqui, gente. Tamo dançando e tá aí, ó. É isso aí pra vocês. Ok. As outras 2 noites. A terceira noite foi com uma cantora excepcional, de uma voz belíssima. Ela entrava, cantava uma música e depois alternava com um outro rapaz tocando violino. Os 2 muito bons. E na quarta noite foi um conjunto de moças
uma banda tocando um tributo à Madonna. Se botasse essa banda num palco de um bar qualquer, estaria ótimo. Mas uma bandazinha com uma bateria, uma guitarra e uma vocalista cantando Madonna, não é show que se apresente para uma empresa que vai mostrar um show de cruzeiro internacional, entendeu? A gente espera um espetáculo completo, bem feito, estilo Broadway, e tava muito aquém. Não é meia dúzia, 3, 4, 5 moças cantando Madonna que vai fazer ali um verão. Elas ficavam muito bem num bar do rock, num bar com outro qualquer. A senhora que cantava muito bem com o violinista, bom, a voz dela, impecável, impecável. Mas faltou o quê? Uma produção naquilo. Entendeu? E eu falo isso não porque eu sou exigente, é porque se outras empresas conseguem fazer um espetáculo melhor, então eu tô avaliando. Se colocassem a moça cantando muito bem, com uma equipe de dança atrás, um negócio bonito, né? Luzes, fumaça, uma coisa mais produzida, estaria bom. Então não foi o caso. Então, para entretenimento e programação, eu dei 6, tá? Dei 6 por causa das festas, porque se eu desse só avaliasse o teatro, o espetáculo noturno, eu daria 2, tá? Bom, piscinas, área externa, lazer e spa. Aqui eu vou avaliar a quantidade de piscinas, a área de descanso, o conforto, o fluxo de pessoas, se o navio entrega a sensação real de lazer. Bom, nós temos ali 2 piscinas, uma na popa do navio, a área totalmente aberta, uma outra no meio do navio, área fechada, tem um teto retrátil, mas em nenhum momento a costa abriu. Eu achei toda a piscina de navio, ela é pequena, gente, não espere uma grande piscina olímpica no navio, né? Mas a área... Eu avalio também a área em volta. A da popa, nesse navio, eu achei até uma área aberta, uma área gostosa, boa. Mas a área interna, pequena, só uma piscininha ali, com umas cadeirinhas do lado. Juntando as 2 piscinas, naquele navio lotadão, não era o caso da minha saída, a minha aparência, assim, que não estava tão lotado, tá? Mas eu achei um pouco insuficiente. Do lado a gente tem passarelas, entre uma piscina e outra você sai para a área externa e você tem um corredor. Nesses corredores encheram de cadeira. Então você acha uma cadeira para chamar de sua, mas ela não vai estar próxima a uma das piscinas, ela vai estar numa passagem. Tem passagens embaixo no 10, tem passagem lá no 11, você acha cadeira. Né? Então eu achei, para o tamanho do navio, uma área externa insuficiente. Número de jacuzzis, ok. Acho que as jacuzzis foram ok. Tinha a instrução escrita que crianças não poderiam entrar e as pessoas não poderiam ficar mais de 15 minutos. Eu vi alguém no navio em determinado momento tentando orientar, mas as pessoas não... ajudam nisso, vão ficando, e chega uma hora que o pessoal do navio mesmo acaba que cansa, né? Cansa você pedir, aí chega uma hora que você fala, ai meu Deus, deixa assim, vai, que se entendam, né? Então isso cansa um pouco, né? Então assim, jacuzzi ok, área externa pouca, área para criança, ok, tem um castelo, um barco, uma coisa muito legal externamente. Internamente eu achei ruim, porque só tem uma sala para crianças de 0 a 12, de 12 a 17. Tem programações no navio, mas são programações em lugares aleatórios, né? Não existe uma sala, não existe nada assim programado para que fiquem em um lugar específico, como em outros navios. Então eu acho que isso achei ruim. Então, como piscina, área externa e lazer, eu acho que a única coisa que eu realmente me surpreendeu a ponto de eu dar 10 é pro spa. Quando você chega perto do spa, elas oferecem ali um pacote do cruzeiro em si. Para os 4 dias, para mim, ela ofereceu a $80. Né? Sairia aí 400, 500, agora eu tô sem a conta do dólar aqui de hoje, né? Mas o que incluía? Eu podia entrar naquela área de spa,
ficar o tempo que eu quisesse. Ela me dava uma massagem de 20 ou 30 minutos inclusa, aquelas moças tailandesas, então, né? Especialista em massagem. A área de spa tinha uma área fechada com sauna seca, sauna a vapor, uma área de descanso, de relaxamento, uma sala, que era uma sala assim, bem privativa, para você relaxar, conversar. Além disso, aí foi o ponto que foi bom ao mesmo tempo e não tão bom no outro tempo. Além de ter 2 jacuzzis externas, excelente, eles separaram uma área externa perto da jacuzzi gigantesca. Vocês devem estar vendo aqui na imagem. Olha quantas cadeiras, quanto espaço, cada cadeira com sua toalhinha. Ali tem um bar que fica servindo essas pessoas e você tem praticamente um espaço exclusivo para você, com sua cadeira, Nossa, então, pagar mais 400, 500 reais para ter direito a esse espaço vale muito a pena. Eu só não achei tão bom porque separaram um espaço tão grande para isso. Veja aí na imagem, gente, quantas pessoas estão usando essas cadeiras e quantas vocês acham que estavam brigando por cadeira lá na piscina, entendeu? Então, eu acho que poderiam separar esse espaço um pouco, deixar esse espaço menor, reservado para quem paga para o spa, e abrir um pouco ali o espaço para cadeiras ao sol para o público em geral, né? Então, eu acho. Para isso, eu dei para piscinas, área externa e lazer, eu dei nota 5, tá? 10 eu dei pro spa, mas juntando ele com a piscina, com a área externa que eu achei pobre, eu dei nota 5. Serviço e atendimento, o que eu vou avaliar aqui? No serviço e atendimento e limpeza também, eu vou avaliar a quantidade de atendimento, a simpatia da tripulação, a agilidade e a capacidade de resolver situações. Aí eu acho que se realmente superou, a tripulação tirou água de pedra, eles dançaram, eles cantaram, eles sorriram, eles fizeram daquele navio, que é pedra, tiraram o melhor daquilo ali. Eu vi uma tripulação feliz, eu vi uma tripulação bem-humorada, eu vi uma tripulação bem disposta a atender. Realmente, olha, foi surpreendente. Vocês da costa que estão me ouvindo, vocês têm que dar muito valor aos tripulantes de vocês mesmo, porque eles fazem daquilo ali uma coisa realmente que vale a pena voltar, né? Tudo. Eu não vi ninguém. Às vezes, aquele que te atende à noite é sempre a mesma dupla que atende à noite. E aí, como eles estão ali todo dia e eles querem ganhar uma gorjetinha no final, eles te atendem bem. Mas você vai pedir uma informação ali para alguém que está passando, para um faxineiro, às vezes alguém da limpeza, alguém que está passando, que não faz parte disso, te responde mal, faz cara feia, entendeu? O bar, né? Você vai pedir uma coisa no bar, o cara tá lá de cara feia. Não foi o caso da Costa. Até o pessoal da limpeza fez dança na piscina. E na hora que eles dançaram na piscina, o público vibrou. Então, o material humano da Costa é sensacional. É isso que eu tenho para dizer. Eu dei nota 8. Por conta aí de qual foi a coisa que achei. Poderiam ter mais tripulantes, a Costa poderia investir mais, né? Não tem tantas pessoas para atender, então o atendimento às vezes fica demorado. No bar, por exemplo, numa festa, nossa, custa para pegar uma bebida, porque, sabe, é uma pessoa, a pessoa que pede, ela pega o seu pedido, ela vai fazer, ela cobra, ela faz o negócio do seu cartão para te cobrar, então formam-se filas, né? Então aí não é bem a culpa da tripulação, mas sim do serviço que a Costa proporciona. Se ela colocasse mais tripulantes para atender, o serviço seria melhor. Por isso eu dei nota 8, tá? Tecnologia e experiência digital. Aqui eu analiso o aplicativo do navio, a conectividade, informações a bordo, se a tecnologia facilita ou atrapalha a experiência. O aplicativo achei uma porcaria.
Essa é a realidade. Desde o início, quando você compra cruzeiro, você já tem acesso ao aplicativo. Ali você consegue ver algumas coisas para comprar, mas não são intuitivas. Durante o cruzeiro, quando o aplicativo tinha que estar a todo vapor, até para ver ali a programação do navio, o menu do restaurante, não é fácil, não é intuitivo. Então achei o aplicativo ruim. O navio, zero experiência digital no sentido de telas digitais, de localização, visual digital, enquanto outros navios já têm telas touch para você se localizar, onde está, onde não está. A Costa parou no tempo. Parou no tempo. Não tem nada digital, nada versus nada. Para não dizer que não tem nada, tem totens de foto, onde você pode clicar na sua foto, as fotos que foram tiradas e você vê ali. E tem os famosos totens de cadastro de cartão e depósito de dinheiro, aquela coisa de pagamento. Mas fora isso, nota 0 para aplicativo. Já o Wi-Fi, eu contratei o Wi-Fi e eu achei o Wi-Fi bom, muito bom. Pegou em todas as etapas do cruzeiro, pegava bem na minha cabine, pegava bem em qualquer área do navio, funcionou muito bem. Então, porque o Wi-Fi foi legal e a parte toda do resto foi péssima, eu dei para tecnologia e experiência digital nota 5, meio, tá? Custo-benefício. Aqui eu vou comparar o valor pago com o que o navio entrega. Não é sobre ser barato, é sobre se aquele dinheiro vale a pena investir naquela viagem. Eu não vou comparar com o preço que paguei, porque eu peguei na Black Friday. É uma coisa até legal de eu falar isso aqui. Eu não recebo, isso não é publi, eu não recebo de nenhuma empresa. Zero. De nenhuma empresa eu recebo nada para falar. Então eu falo de coração aberto. O que eu elogio é porque eu elogio, é porque eu acho. Se eu não elogio, se eu falo mal, é porque eu realmente achei mal. E é isso. Então eu pago do meu bolso. Às vezes tem ali uma tarifa de agente de viagens que eles fazem específico para a gente. E também, no caso, eu compro através da minha agência. Como agência, eu ganho uma comissão. Eu não pago comissão para mim mesma. Então ali eu tenho um desconto que seria da minha comissão, né? Então é isso. Então, assim, eu paguei nesse cruzeiro muito barato. Eu paguei para 2 adultos e ao jovem de 12 anos, 4 noites, 5 dias, eu paguei R$5.400, né? Então, a nível de cruzeiro, eu achei barato. Mas, se eu for comparar tudo que foi entregue com o valor que eu paguei, eu vou falar que tá joia. Agora, se eu for comparar com o preço cobrado normalmente, que não é este, eu já acho que deixou a desejar, né? A alimentação foi boa, excelente, o show, as festas foram bacanas, mas faltou, né? Num preço normal de cruzeiro, se eu for comparar com a concorrência no Brasil e fora do Brasil, eu acho que neste navio muito para se avaliar, né? Eu já vou falar o público, né? Eu acho que tem que avaliar mesmo. Vai ter que juntar muita coisa boa. Tipo, poxa, tá perto da minha casa. Poxa, não tenho um período grande de férias, eu só tenho um pequeno espaço de tempo. E justamente é o Cruzeiro da Costa que cabe nesse espaço. É o meu primeiro cruzeiro, então pra mim tá valendo, né? Olha, eu quero descansar minha cabeça, não importa, eu quero ir pra uma cabine, eu quero passar horas olhando o mar. Então, se você passar horas olhando o mar, qualquer navio vai te dar, né? Então, eu acho que daí vale a pena. Tirando isso, se você for um pouco mais exigente, um pouco mais criterioso e quiser realmente comparar, eu dei pra isso nota 6, né? Porque ela cobra para aquilo que ela entrega. É isso. Público-alvo e clima a bordo. Avalio se o navio funciona para qualquer tipo de público, famílias, casais jovens, pessoas solteiras, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. Eu achei que o navio funcionou bem para crianças, né? Não funcionou para jovens de 12 a 17. Eu tenho aí um jovem que gostou, mas ele gostou da coisa adulta, ele gostou das festas, porque ele foi ali numa festa comigo, né? E para um jovem de 12 anos ir numa festa de adulto, nossa, se achou o adulto, né? Se achou, nossa, olha, já sou adulto, tô aqui. Então ele achou isso legal, mas a programação para a idade dele, ele não foi nenhuma.
era difícil de achar, era difícil de se entender. Então, não atendeu. Público adulto, casais jovens, ok. Pessoas de primeira vez, ok. Casais com filhos pequenos, mais ou menos, ok. Pessoas de mais idade, terceira idade. Achei pouca atração dentro do navio. Geralmente esse público gosta de aulas de dança, aulas de artesanato, coisas também dentro do navio. E eu não achei diurnamente, durante o dia, né, esse tipo de atividade dentro do navio, né. A parte de esportes atende, tem uma excelente academia. Então, se você gosta de malhar, ok? Tem um excelente quadro, ok. Então, pessoas esportistas, você tem a necessidade de fazer esportes durante seu cruzeiro, você vai encontrar. Então, ele atendeu. Vamos colocar assim, que, para a maioria ali, ele atendeu. Então, eu dei nota 6. Porque o clima a bordo, principalmente por causa disso, o clima a bordo eu achei muito bom, as pessoas estavam felizes, as pessoas estavam contentes, não ouvi reclamação, tá? Uma coisa que eu esqueci de avaliar aqui em cima olhando é sobre a limpeza do navio, que eu avaliei aqui em estrutura do navio e também serviço de atendimento. Eu achei a limpeza do navio muito boa, a cabine estava com limpeza boa, o camareiro entrou, fez o que ele praticamente, o camareiro, ele só faz a cama e troca a toalha. Mas, ok, eu fui no banheiro público ali do hall central e tal, achei bom. Então a limpeza do navio achei boa, né? O que eu não gostei também, que eu acho que tem que ser pontuado aqui, que eu passei aqui batido, quanto à gastronomia, foi quanto às bebidas, né? As bebidas, elas são servidas principalmente no bar em copos. Então a pessoa pede um copo de refrigerante, o cara pega PET, vira no copo e te entrega. Esse não vem de máquina, não vem da máquina já gaseificada. Ela, se tá ali aberta, tá perdendo gás, ele vai te servir uma coisa sem gás. E a água, então? O cara se vira água, de onde vem aquela água? Não é uma coisa, não são... Já no restaurante veio latas fechadas, né? E aí foi bom. Mas ainda assim as latas não vinham muito geladas. Mas fora de bar, é tudo no copo. Eu acho extremamente anti-higiênico isso, tá? Esqueci de comentar isso quando eu falei aqui em cima. E a experiência geral, é isso que eu tô falando, né? Teve esses pontos. Eu voltaria para um Costa Diadema? Voltaria em termos. Não voltaria por ser um excelente cruzeiro. Eu voltaria numa pegada assim, tipo... Ai, gente, eu quero tanto descansar esse final de semana. Tem o quê? Ai, tem um cruzeiro da Costa saindo aqui, barato. Eu vou. Entendeu? Pra eu ter essa conexão com o mar, pra eu esparecer minha cabeça, entendeu? Ir para um ambiente diferente, sair de casa. Eu não iria naquela expectativa, tipo, nossa, quero fazer um cruzeiro da Costa Diadema porque foi excepcional. Então, a experiência geral minha, fator uau, que é aquela coisa tipo, nossa, que é aquele sair do cruzeiro, não vendo a hora de voltar, aquele sair com pena, sabe aquele sair com pena? Eu saí com pena porque eu ia ter que cozinhar no dia seguinte, entendeu? Porque não ia ter as coisas prontas pra mim, mas eu não saí com pena do cruzeiro. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Por isso eu dei para a experiência geral no Costa Diadema nota 5. E assim finalizamos aqui a avaliação. Eu criei uma tabela para a gente saber onde de 0 a 20 pontos é péssimo, né? Vou somar até 100, de 0 a 100. Se ele pontuar entre 0 a 20 é péssimo. Se navio que pontua de 20 a 40 pontos é ruim. Navio que pontua de 40 a 60 pontos é regular. Navio que pontua de 60 a 80 pontos é bom. E navio que pontua de 80 a 100 pontos é excelente. Então, somando todas as notas que dei para todos esses itens, Costa Diadema ficou com 58 pontos. Assim, ele se encaixa em regular, né? Quase bom, né? A partir de 60 já era bom. Mas vamos colocar assim que ele fica num quase bom, né? Num quase ok. Então, ele não é para quase todas as horas, quase todas as pessoas. Ele é para marinheiros de primeira viagem, pessoas despretensiosas, que, poxa, eu quero ir, que já até são experientes, mas tipo assim, o que me entregar tá valendo, eu quero ir. Não é para pessoa exigente, não é para pessoa que quer aplicar o seu dinheiro numa viagem da vida, né? É tipo, tá aqui,
tô passando tempo, tá ok, vou sem esperar nada e o que me entregar tá ótimo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero dizer que essa é a avaliação de uma pessoa que é profissional. Eu não sou a rainha da razão. Então, se você já fez cruzeiro no Costa Diadema e você amou o Costa Diadema, ótimo. Muitas vezes, como tripulante, isso é uma coisa que eu quero dizer. Eu fazia geralmente o mesmo roteiro. Eu trabalhei no MS Harmonia, fazia o mesmo roteiro para o Nordeste. A gente subia Rio, Salvador, voltava Santos, Rio, Salvador, voltava Santos. Às vezes, o mesmo cruzeiro, com o mesmo roteiro, a mesma tripulação, que a gente não mudava. A energia do navio era outra, de uma coisa para outra, de uma data para outra. Era incrível isso. Então, energia é uma coisa que passa de pessoa para pessoa. Somos seres energéticos, somos seres repletos de energia que contagia. Então, quando você entra num barco, mesmo que ele não entregue tanto, mas a tripulação está sintonizada, a tripulação está dando melhor, você está afim de se divertir, sem crítica, você vai achar ótimo. Né? E aí, se vai pegar uma pessoa que já é mais crítica, que já nem tudo tá bom, que já se incomoda com fila, com multidão, com isso, com aquilo, vai achar isso também, né? Então é bom. Eu acho que essa avaliação, você me ouviu até aqui, eu acho interessante, acho que você tem que considerar, mas se quiser ir experimentar, já vai consciente, né? E pode ser que você se surpreenda. Comenta aqui se vocês já foram no Diadema, o que vocês acharam, como é que foi a experiência de vocês. Isso ajuda outras pessoas que querem ir, não ouvir só o que eu falo, ouvir o que vocês falam. Aqui somos uma comunidade de viajantes e eu não estou aqui para ser a única a falar, nem ser a dona da razão. Tá bom? Eu estou aqui para ajudar, para contribuir. Isso, se você quiser falar comigo também para eu contribuir com tua viagem, faço uma cotação para você, www.viajarviver.com.br. Te espero. Um grande abraço, bom final de semana. Até mais.